Sabe aquela impressão de que a reserva de emergência está totalmente segura e rendendo o máximo que pode? Bom, talvez seja a hora de repensar. A verdade é que muita gente acaba perdendo dinheiro justamente onde se sente mais seguro, na renda fixa. Hoje, a gente vai descobrir um custo oculto que pode estar, comendo os seus ganhos sem que ninguém perceba. E a pergunta que fica é exatamente essa: será que as escolhas mais comuns para essa reserva de caixa, como o Tesouro Selic, na verdade escondem uma armadilha de impostos? Olha, especialmente para quem precisa do dinheiro no curto prazo, a resposta pode ser bem surpreendente. Vamos desvendar isso juntos agora. Então, vamos lá mergulhar nisso aqui. Nosso caminho é o seguinte: primeiro a gente expõe quem são os verdadeiros vilões que estão drenando a rentabilidade da reserva. Depois, a gente apresenta o LFTB11 como uma solução, uma resposta a esse problema. Vamos analisar a vantagem fiscal dele, claro, mas também aquele risco que muita gente deixa passar. E aí, a gente conecta tudo isso numa estratégia de longo prazo e, no fim, vem o veredito para ajudar a decidir se faz sentido ou não ter esse ativo na carteira. Bora começar? Tudo começa por aqui. Existem dois grandes, vamos chamar de ralos, de eficiência nos investimentos mais tradicionais de renda fixa. Eles agem quietinho, sabe? Mas o impacto no resultado final, esse é enorme. O primeiro vilão é esse aqui, a famosa tabela regressiva do imposto de renda. Pensa comigo, se for preciso usar o dinheiro da reserva de emergência em menos de 6 meses, o governo simplesmente abocanha quase um quarto do lucro, 22,5%. É a maior mordida possível e ela castiga justamente o que uma reserva mais precisa ter: acesso rápido sem penalidade. Agora, o segundo vilão é ainda mais traiçoeiro, o tal do come cotas. Imagina que a reserva de caixa é um balde enchendo com os juros. Pois é, 2 vezes por ano, maio e novembro, o governo vai lá e, pum, fura o balde. Ele tira uma parte do seu capital para antecipar o imposto. E o problema disso não é só reduzir o patrimônio, é que ele quebra a mágica dos juros compostos. A cada semestre, o bolo sobre o qual os juros vão render é menor. É basicamente um vazamento constante de rentabilidade. Bom, diante desses problemas, é claro que o mercado financeiro tinha que se mexer. E é exatamente aqui que surge um ativo pensado, desenhado, para ser uma ferramenta de gestão de caixa mais inteligente. Não é só mais uma opção, não. É uma resposta de engenharia financeira para essas ineficiências que a gente acabou de ver. A proposta é exatamente essa, é quase um hack mesmo. O LFTB11 foi estruturado de um jeito muito esperto para desviar daqueles dois problemas. Ele usa as regras do jogo a favor do investidor. E agora, a gente vai ver exatamente como ele faz isso. E a chave de tudo está aqui na composição do fundo. Dá uma olhada nesse gráfico. A maior parte, 91%, é o bom e velho Tesouro Selic, o ativo mais conservador que a gente tem. Mas o pulo do gato está nos outros 9%. Uma pequena fatia num título de prazo super longo, o Tesouro IPCA mais 2060. É essa pimentinha estratégica que permite toda a mágica com os impostos que a gente vai ver agora. Certo, agora vamos para o coração da coisa, para a tese de investimento desse ETF. O que faz ele ser diferente? O seu verdadeiro diferencial competitivo. Não é uma gestão mirabolante, é a sua estrutura, que é fiscalmente muito, mas muito mais eficiente. E esse número aqui, gente, é o que vira o jogo. Lembra daqueles 22,5% que penalizavam o resgate rápido? Pode esquecer. Por causa daquela pequena parte em títulos longos, o prazo médio da carteira inteira do fundo passa de 720 dias. E pelas regras, isso já qualifica o ETF para a menor alíquota de imposto possível, 15%. E o melhor, não importa se o resgate é em 1 dia ou em 10 anos, é sempre 15%. E aqui a gente vê a prova matemática dessa vantagem. Olha só essa comparação direta na tabela. Para um resgate em até 6 meses, a economia de imposto é de 7,5 pontos percentuais. Isso é um ganho líquido gigantesco que vai direto para o bolso. Para a função de reserva de caixa, de reserva de oportunidade, onde o acesso rápido é fundamental, o LFTB11 é simplesmente superior do ponto de vista do imposto. Então, para resumir, o ponto-chave é esse trio de vantagens. Primeiro, a alíquota fixa de 15%. Segundo, por ser um ETF, ele não tem o come cotas, aquele vazamento semestral de dinheiro. E terceiro, a liquidez. Dá para comprar e vender cotas a qualquer hora no pregão da bolsa e o dinheiro está na conta no dia seguinte. É uma agilidade que muitos fundos por aí não têm. Perfeito. Até agora a gente só falou coisa boa, né? Mas para uma análise ser completa, a gente precisa ser transparente e falar dos pontos de atenção.
E o principal deles é algo que pode pegar de surpresa quem está buscando risco zero. Zero mesmo. Olha, o risco de crédito dos dois é idêntico. O risco soberano, do governo federal, que é o mais baixo do país. A grande diferença está na volatilidade. Enquanto o Tesouro Selic sobe quase como uma escadinha, bem linear, o LFTB11 tem pequenas oscilações diárias, ou seja, não é um ativo de volatilidade zero. Isso precisa ficar claro. E de onde vem essa volatilidade? Exatamente daqueles 9% em Tesouro IPCA mais 2060. Pensa o seguinte, se o mercado começa a esperar juros mais altos lá na frente, os títulos mais antigos que pagam juros menores perdem valor. Ninguém vai querer pagar o preço cheio por algo que rende menos que as opções novas, certo? Esse fenômeno é a tal da marcação a mercado, e é essa pequena parcela que pode, num dia de mais estresse, fazer a cota do ETF cair um pouquinho. Ok, entendemos os prós e os contras técnicos. Agora vamos dar um passo adiante e ver como esse ativo pode se encaixar numa estratégia de patrimônio de longo prazo para quem tem foco em acumulação. O LFTB11 é o que a gente chama de ETF de retorno total. Sabe o que isso quer dizer? Que ele não paga juros ou dividendos na conta do investidor. Todo o rendimento dos títulos é reinvestido ali dentro do próprio fundo, comprando mais títulos. E isso, do ponto de vista fiscal, é genial, porque cria um ciclo de juros compostos em cima de um capital que nunca foi mordido por imposto, adiando a tributação só lá para o dia da venda. Isso nos leva à função estratégica principal dele, que os analistas resumem de forma perfeita nessa frase. O LFTB11 não veio para substituir toda a renda fixa de uma carteira. Ele é uma ferramenta de alta precisão para otimizar partes específicas do portfólio com máxima eficiência. Então, na prática, como usar isso? Primeiro, para otimizar aquela reserva que precisa de liquidez, mas que pode se dar bem com uma tributação melhor. Segundo, como um caixa de oportunidade, sabe? Um dinheiro que fica rendendo bem de forma eficiente, prontinho para ser usado na bolsa quando o mercado dá uma balançada. E terceiro, claro, como a âncora conservadora de uma carteira bem diversificada. E assim a gente chega ao fim da nossa análise. Com todas as cartas na mesa, chegou a hora de pesar os argumentos e tirar uma conclusão bem direta, bem balanceada sobre esse ativo. Vamos colocar os prós e os contras lado a lado. De um lado, a gente tem uma eficiência de imposto imbatível no curto prazo, sem o come-cotas e com custos baixos. Do outro lado, tem a pequena volatilidade, a dependência de um formador de mercado para ter liquidez e a chance de, em alguns meses ruins, ele render um pouquinho abaixo do CDI. A decisão final é uma questão de pesar qual lado dessa balança é mais importante para os objetivos de cada um. Portanto, o veredito final é este aqui. O LFTB11 é uma ferramenta sofisticada, extremamente eficiente, mas para um propósito bem específico: gestão de caixa otimizada. É fundamental entender que não se trata de um investimento para quem não suporta ver nenhum centavo de variação negativa no extrato. Ele é um upgrade em relação ao Tesouro Selic, mas é um upgrade que vem com essa característica de volatilidade. E para a gente fechar, a reflexão final que fica é essa. Para a estratégia de quem investe, a economia de imposto que o LFTB11 oferece compensa o fato dele não ter aquela rentabilidade perfeitamente linear? Será que a busca pela tranquilidade total do Tesouro Selic não está saindo caro demais? Olha, não tem resposta certa, só que faz sentido para cada perfil. Quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. Agradeço a companhia e até a nossa próxima análise.